Good day, mate. How you going? G'day. Hello, how are you? Good, you? That's good. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando tinha quase 50 anos e passei 6 anos por lá. E tenho feito aqui alguns vídeos trazendo algumas curiosidades, experiências e algumas coisas sobre a Austrália. Sempre falando sobre a Austrália. Também tenho feito alguns vídeos aí mais de humor sobre algumas curiosidades também do australiano, né, em pessoa, da pessoa, da cultura, de como eles são e das slangs, né, algumas frases, algumas palavras que até para outras pessoas que falam inglês muitas vezes não faz sentido. Então isso é uma característica típica do australiano que eu tenho feito algumas brincadeiras a respeito. Sobre palavras que normalmente eles deixam, eles cortam, né? O posto de gasolina, que seria petrol service, e eles chamam de servo. O churrasco, que seria barbecue, e eles chamam de Barbie. O café da manhã, que seria breakfast, eles chamam de breaky. Então, eles deixam tudo menor e eu tenho feito umas piadas a respeito disso. Porém, eu não acho, quando eu estava lá, eu não usava essas palavras. Eu não acho que um estrangeiro que vai para lá e aprende a falar inglês e aprende a falar como eles, não tem necessidade de falar exatamente como eles, a não ser depois de muito tempo que você se sente à vontade de falar desse jeito, entende? Porque a gente vai ter um sotaque. Sempre a pessoa que não tem o inglês australiano como língua materna vai ter um certo sotaque. Inclusive, dentro da Austrália existem diferentes sotaques, assim como no Brasil existem diferentes sotaques de brasileiros falando português. Dependendo do estado, a gente fala de um jeito diferente, mas o que a gente considera não sotaque? O português que você fala, né? Eu considero o meu português sem sotaque, e daí se eu for conversar com uma pessoa que veio do sul, por exemplo, eu vou identificar um sotaque típico do sul. Só que para ele, quem fala o português sem sotaque é ele, essa pessoa do sul. E ela vai estar conversando comigo e ela vai falar, e ela vai pensar assim: nossa, essa mulher tem um sotaque paulistano muito forte. Então, né, especialmente se fala porta. Aí, assim, a gente sempre acha, a gente toma por base o nosso modo de falar, o nosso sotaque como o correto, e aí classifica todos os outros. Do mesmo jeito é lá na Austrália. Então, dependendo do estado que você tá, eles vão falar de um modo diferente. E eu acho que é até meio ridículo se você chegar lá com um sotaque muito carregado brasileiro, tentar falar mate, sei lá, Barbie, tentar falar tentar falar como um australiano, né? Eu acho que o ideal é você chegar lá, você ir aprendendo inglês, você ir construindo o seu vocabulário do seu jeito. E aí, conforme você vai
passando o tempo lá, você vai mudando esse vocabulário, você vai incorporando outras palavras, você vai aprendendo o modo mais correto de pronunciar algumas palavras. E tudo isso é um processo, você vai chegar num ponto que você vai ter ali o seu jeito, com a sua personalidade, o seu jeito próprio de falar o inglês. E todo mundo tem isso lá na Austrália. Então, você, até os australianos que você conversa, você vai identificar um que tem um vocabulário mais amplo, o outro que tem um vocabulário menor, um que fala mais declarado, o outro que você não entende nada. Então, as pessoas são indivíduos, todo mundo tem o seu próprio jeito, não existe um exatamente igual ao outro, e você vai desenvolver o seu jeito de falar inglês. E você vai falar com pessoas de vários outros países que também estão falando com o sotaque do país deles, e todo mundo se entende, mas eu acho que o importante é você desenvolver o seu jeito. E aí, conforme você vai conversando com australianos e vai ficando mais à vontade com eles, você acaba incorporando algumas palavras do jeito que eles falam, né, no seu vocabulário. E acaba se sentindo à vontade falando aquelas palavras. Aí, assim, dando um exemplo, a minha avó era italiana. Os meus avós todos eram italianos, mas ela falava mais do que todo mundo. Então é ela que me vem à mente. E ela falava português com um sotaque italiano muito forte. Ela muitas vezes misturava várias palavras em italiano enquanto ela estava falando, porque eu acho que falava muito rápido, e ia aparecendo na mente dela uma em italiano, outra em português, e ela acabava misturando tudo. E a gente entendia perfeitamente, e acabava que era o jeito dela. Se ela tentasse, por exemplo, falar um português correto, deixar de falar algumas palavras em italiano e tentar não ter o sotaque que ela tinha, ia ficar um pouco despersonalizado, ia ficar muito estranho, ia falar, cadê a avó Joana? Cadê a avó Joana que eu conheço? Que fala daquele jeito, entende? Então, é isso que você também vai construir. Você vai chegar lá, você vai falar do seu jeito. Eu falo muito devagar, eu tenho consciência disso, mas essa é a minha natureza. Se eu, de vez em quando, eu dou uma acelerada, é natural, porque tá vindo rápido. Mas se eu tentar acelerar de propósito, vai ficar uma coisa mecânica, vai ficar horrível. Então eu não tento, eu coloco aqui nos comentários do meu vídeo, eu coloco ali na descrição, eu sempre coloco, se quiser pode assistir em velocidade dupla, né? Em velocidade mais alta, porque aí vai parecer que eu estou falando normalmente. Porque eu tenho consciência que eu falo devagar, mas eu não vou tentar falar mais rápido, porque não vai ficar natural, não vai ficar legal. Eu acho que se a gente chegar lá com sotaque carregado português, ficar tentando se passar por australiano, falando palavras deles, fica meio... Fica não natural, sabe? Fica meio artificial. E não fica legal, não pega bem, fica meio ridículo até, né? Tem algumas palavras aqui que eu faço aí nesses shorts que eu tenho feito, imitando um australiano, que eu me sinto ridícula falando, porque eu sei que eu não estou reproduzindo exatamente o sotaque australiano. Eu estou tentando pronunciar a palavra do jeito que o australiano pronuncia, mas
não sai do jeito correto, deve, se algum australiano ouve, eles devem, acho que rir muito, não da piada, mas do jeito que eu estou falando aquela palavra que é completamente diferente. Então, por exemplo, existe a palavra garrafa de água, que no americano seria water bottle. Na Austrália se fala water para água. E no início eu falava water bottle, mas depois, quando eu estava trabalhando na escolinha, que a gente tem que falar o tempo todo que as crianças perdem a garrafinha de água, ou ela pega e vai beber a água da garrafinha do outro. Então a gente fica o tempo todo falando water bottle, water bottle, water bottle. What is a water bottle? Don't drink from your friend water bottle. E então a gente o tempo todo tá falando que acabou que eu incorporei o water bottle e sai muito naturalmente, que é o jeito que eles falam. Water bottle, water bottle, water bottle. Então, conforme a gente vai falando a palavra, você vai acabar ficando mais natural. Algumas palavras que se repetem demais vai acabar saindo de um modo mais natural. Eu aprendi o inglês americano aqui, aprendi com filmes e tal, então o meu inglês acaba sendo até um pouco misturado, mas aí a gente vai aprendendo no dia a dia lá, né? E aí acaba falando. Agora, imitar o sotaque australiano, imitar algumas palavras australianas que ainda não saem naturalmente, eu acho que fica meio estranho. Mas aí eu só queria deixar isso aí. Eu só queria deixar assim, que é legal você vai criar a sua personalidade, tem orgulho do jeito que você fala. Se sair alguma coisa meio diferente, se sair com uma entonação meio diferente, um sotaque meio diferente, se misturar inglês irlandês com americano, com canadense, com australiano, tá tudo certo, porque esse é o seu jeito e você tem que ter o orgulho de ser você mesmo. Esse é o inglês Miss Elaine. Eu falo inglês Miss Elaine. É esse o inglês que eu falo. E quando eu estava lá, a maioria das pessoas entendiam. E eu acho que isso tem um ponto que é importante, que eu não gosto, por exemplo, quando eu pego o raciocínio, a linha de raciocínio, que já é difícil você ter que pegar aquela linha de raciocínio em inglês e você tá falando em inglês e você tem que meio que desligar o português. Isso demora um pouco para acontecer enquanto a gente está aprendendo. Então pegava aquela linha de raciocínio no inglês e estava falando, aí de repente saiu uma palavra meio com não bem pronunciada, com uma pronúncia não muito boa, e alguém me cortava e me corrigia. Aí acabou, aí eu já nem sabia mais sobre o que eu estava falando, eu já esquecia, principalmente se eu estivesse falando inglês e a pessoa me corrigisse em português, porque daí o meu cérebro já ligava o português de volta, acabou o que eu estava falando em inglês, eu já não lembrava mais nada. Então, isso acontece muito quando você está conversando com um brasileiro ou você está falando com alguém, mas tem um brasileiro por perto que te corta e te corrige. A minha experiência lá é que quando você conversa com australianos, eles nunca me corrigiram. Eles tentam entender o que você está tentando dizer. Então, muitas vezes você não sabe a palavra exata do que você quer dizer, mas você dá uma explicada. Você não lembra da palavra, mas você explica, é isso, é aquilo, tal. É o que você tem que falar
É palavra-chave, mas você esqueceu que é chave, então é aquilo que você coloca aqui, ó, e gira para abrir a porta. E você acaba conseguindo se comunicar, que o importante é isso, é que a comunicação aconteça. E eles vão tentar entender, eles não ficam te corrigindo. Então, muitas vezes, se você usa um pronome errado, eles não vão te corrigir. Às vezes, eles fazem um ar de riso, porque é engraçado você ver alguém falando com sotaque. No Brasil também, você pega como é que chama? Aquele Eric Jacquin, aquele chefe francês, falando português, é muito engraçado ele falando. E ele se aproveita disso, né? Você pode ver. Então, se alguém ficar corrigindo o Jacquin cada palavra que ele fala errado, ele não vai conseguir se comunicar nunca. Os australianos sabem disso, então eles não ficam te corrigindo, e isso é muito bom. Eles tentam entender o que você está tentando dizer e a comunicação funciona muito bem. Porque a gente acaba se sentindo à vontade, a gente acaba se sentindo acolhido e se sentindo até entendido. Eu estava tentando, eu acho que não sei se eu consegui explicar e tal, não, explicou, eles entenderam e você se sente bem porque você conseguiu se comunicar. Isso que é bom. Eu tinha muito medo de falar com um australiano no início, né? Mas depois que eu comecei a conversar com eles e tal, eu evitava muito. Depois que eu comecei, até fui obrigada, né? Porque no trabalho a gente tem que conversar. E aí eu percebi isso. Isso é muito legal. Então, é isso que eu queria deixar. Tenha o seu jeito de falar inglês e tá ótimo. Para se comunicar, é isso que é importante, tá? É lógico que tem que saber as palavras, mas não tente ser uma pessoa que você não é ou falar com um sotaque que você não tem. Isso é legal, tá bom? Beijão, bye bye.